professores da Escola Bíblica. Estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Servindo a Deus com Alegria, da turma dos juniores. Obrigada por você sempre estar acompanhando essas pré-aulas, estar também trazendo aos seus alunos mais conhecimento e diversidade de conteúdo. A lição que nós vamos abordar hoje é a lição número 10. O tema dela é Felizes os que são perseguidos. O objetivo principal desta lição é que o professor ministre a sua aula, garantindo que, ao término, o seu aluno possa compreender que sofrer perseguições é um privilégio para fazer parte do reino de Deus. O nosso texto de memorização é Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. A nossa sugestão para o versículo de memorização é o que está no nosso PDF, que são cartõezinhos que vocês podem imprimir, já está no molde já para impressão, cortar e fazer como marca-páginas, para que as crianças possam ter nas suas Bíblias e sempre estarem refletindo nesse versículo. O nosso texto bíblico é o texto-chave, né, desta lição, é Lucas 6, 22 e 23. E Atos 12, do 1 ao 9, que conta a história de Pedro. Então eu vou ler para vocês, boa noite, vou ler para vocês o capítulo 12 de Atos, versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, esse versículo e a nossa lição, né, ela tem o objetivo aqui no Explorando as Escrituras de trazer à tona a questão da história de Pedro quando ele foi preso na prisão por Herodes. Herodes prendeu a Pedro, antes havia já matado Tiago à espada. Pedro era um líder naquele momento para os discípulos e, além disso, ele representava a própria questão, ele tinha um grau de relevância na expectativa e dentro da hierarquia dos discípulos. Ele era o líder deles naquele momento e também na relação com a igreja. Por isso que a prisão de Pedro, nesse capítulo, é tão relevante, porque toda a igreja se mobilizou a interceder por ele. Você tem dois vieses nessa lição para seguir. Um deles é voltado à questão da igreja, o poder da intercessão da igreja aos perseguidos, a questão missionária. Nós somos a corda, né? A ponta da corda, justamente aos missionários que estão no campo, que estão evangelizando. Nós é quem sustentamos o evangelismo. Você pode ir para esse viés ou focar em Pedro. Eu aqui acredito que a lição, pelas atividades que ela desenvolve e pela temática, justamente, os textos que ela vem e coloca para nós, o objetivo dela realmente é enfatizar a perseguição que Pedro sofria e que os discípulos sofriam naquele momento, naquela época. Portanto, é importante você explicar que a igreja primitiva, naquele momento, ela passava por um período de intensa perseguição. O império, né, o rei, a monarquia daquele tempo, ela não aceitava a questão do cristianismo. Eles não aceitavam um segundo rei, ou, na verdade, né, o primeiro rei, justamente, que é o Senhor Deus, eles não aceitavam essa distinção, porque o único rei que poderia existir
dentro da questão do direito divino e tudo mais, seria Herodes. Porém, Herodes foi colocado lá e não tinha nada a ver com a questão do reino dos céus, né? Tanto que Jesus Cristo, quando veio à Terra, sempre falou que ele não pertencia àquele reino, àquele mundo, o nosso mundo. E sim, ele veio propagar e levar as escrituras no sentido de anunciar o reino dos céus. Então, ele era o príncipe desse reino, né? E é por isso que eles eram perseguidos, porque eles, enquanto discípulos de Jesus, propagavam esse reino. É importante também você destacar que, por que no capítulo 12 eles se reúnem em casas, não existiam templos como nós temos hoje. Antigamente, a igreja tinha uma metodologia diferente de culto, não é como a nossa, né? Não seguia uma liturgia exatamente como a nossa. Era bastante diferenciada a liturgia deles. Então, eles se reuniram em uma casa e oravam por Pedro. No momento em que a igreja intensamente, o versículo coloca isso, a igreja orava intensamente, esse versículo que nós lemos agora, com dedicação de espírito, né? Nesse processo, o Senhor vai até Pedro dentro da prisão, dentro da cadeia onde Pedro estava, e liberta ele daquele cativeiro, o traz para fora. Talvez as crianças venham perguntar várias questões a respeito do assunto, e é importante você enfatizar e destacar que no nosso país nós temos a liberdade de culto, nós temos a liberdade do evangelho, da palavra de Deus, vivemos uma cultura laicista, né, que respeita as religiões, que respeita o cristianismo, especialmente, na minha opinião, especialmente o cristianismo, né, por ser uma cultura tão antiga e repassada de tantos anos, que há liberdade em propagação do evangelho, a proteção em relação às igrejas enquanto instituições. É importante você destacar isso, mas há países, há realidades que não há esse respeito, não há essa proteção em relação ao Evangelho. Portanto, eu trouxe para vocês também conhecerem um pouco mais uma dinâmica um pouco diferente em relação a essa aula de Pedro. Você não vai simplesmente explicar a história de Pedro, colocar a história de Pedro para as crianças e explicar que ele sofreu perseguições. Não, esse não é o objetivo. O objetivo dessa lição, de acordo com a aula que a gente estruturou ali para vocês, é trazer a realidade da perseguição para essas crianças. Por quê? Quando se fala em perseguição, na nossa cultura, justamente por a gente viver num estado tão liberal nesse sentido, não há muito conhecimento do que realmente é a perseguição. Portanto, a gente trouxe alguns parágrafos, né, na verdade, da história da igreja no sentido do quanto ela foi perseguida, o quanto foi difícil a implantação do evangelho na sua situação mundial. Eu trouxe lá no PDF, que vocês podem acompanhar aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima tem o endereço. Vocês, por favor, visitem esse endereço, que é onde tem os nossos materiais, sim, também de outras classes, tá? É muito importante você fazer essa visita, essa conferência, e ali a gente vai trazer informações do Missões Portas Abertas, né? Que é uma instituição que cuida, que faz como a igreja, né? No sentido de igreja institucional, né? Ele dá a corda
para os missionários que estão em altíssimo risco, né? O Missões Portas Abertas, eu deixei inclusive o site para vocês, né? É uma instituição muito séria que a gente sempre acompanha, a gente conhece, e ele trata justamente da igreja que é perseguida. Tá? Ele é um site muito interessante, professor. Se você não conhece, você precisa visitar esse site, tá? Independente que se seja aula sobre perseguição, sobre Pedro, sobre o Evangelho, sobre missões, você ali tem um riquíssimo conteúdo para abordar com as suas crianças, com a sua família. É muito interessante. Existe um dado ali. Hoje é bem atualíssimo, tá? Deste ano ainda, dos 5 países mais perseguidos. Você pode colocar, por exemplo, como uma oração final na sua lição, esses 5 países: a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, o Sudão e o Paquistão. São países não ocidentais, são países orientais, e interessantes para você também trazer a questão cultural deles, né? O porquê, a questão do porquê que da cultura deles não é possível essa realidade, o cristianismo ser implantado com excelência, como nós temos hoje. Eles vivem uma cultura extremamente fechada e extremamente idólatra. Então, é importante, é interessante vocês tratarem a respeito disso. A questão do islamismo, eles têm lá no site também, que é um perigo iminente, né? Ele tem se espalhado, eles têm vindo ao Ocidente, tem se enraizado aqui com justamente a juventude, e por isso a importância de você tratar a respeito desse assunto com as crianças. Não só da perseguição, mas do combater, como não ser perseguido, não permitir-se ser perseguido. É muito interessante essas temáticas. Nós também abordamos um pouco mais detalhadamente a respeito da igreja primitiva ali no nosso texto, nos nossos materiais. Eu também trouxe ali para vocês uma dinâmica bem interessante, tá? A respeito de como a perseguição no hoje, né? Bem adaptado para as nossas crianças, para a realidade delas. Você vai construir um circuito, isso mesmo, professor, um circuito muito simples. Você vai pegar caixas de papelão, pode revestir elas, pegar cordas. Você pode utilizar caixas empilhadas para representar muros, cadeiras, obstáculos, né? Construir esses obstáculos. Em cada um desses obstáculos você vai colar um papel com uma determinada perseguição. Você pode colocar o bullying, que é o que muitas crianças sofrem às vezes na escola. A questão, tratar pontualmente, professor. Não é algo assim que seja difícil, é algo extremamente simples e que você vai começar a desenvolver a identidade dessa criança. Se você conseguir fazê-la entender que ela é perseguida e que ela precisa de ajuda, você já está fazendo uma grande lição, um grande aprendizado para essa criança. E a lição em si, ela também vai trabalhar a questão do como combater a perseguição, tá? Ou não, né? Ou de não fazer a perseguição com um amiguinho. Exatamente, também o de não fazer a perseguição. O assédio, que também é muito em voga a questão hoje do assédio. O preconceito, os insultos, a inferiorização. Às vezes você se auto-sabota, você se auto-persegue, né? A palavra, né? Nas a palavra palavras, que não nos é pensamentos. Bem falada, né? E você daí vai colar nesses obstáculos e você vai fazer esse circuito com as crianças,
né? E em cada um desses você pode ir discutindo e abordando essas temáticas com eles, tá? Até que no final, sempre como eu coloco para vocês, façam um grande grupo, né? E coloquem para que eles exponham as experiências dele, o que eles pensam a respeito disso. Eu acho que é uma dinâmica muito interessante, que você vai trazer para os seus alunos a realidade de perseguição da atualidade. E agora os nossos visuais. Bom, professores, nós temos aqui um visual bem simples que foi criado com cartolina, né? Nós pegamos uma cartolina, um pedaço dela, né? E nós recortamos com estilete, fomos marcando, né? De 1 em 1 centímetro e mais meio centímetro aqui no meio, certo? Então, aqui tem 2 centímetros e aqui, né? Nós criamos, então, essa prisão aqui para mostrar às crianças. E aqui nós fizemos a imagem de Pedro, né, que está preso. Então, como é que a gente criou esse Pedro? Nós somos muito, não sei se vocês perceberam, mas desde a primeira aula a gente sempre trouxe material reciclado. Por que material reciclado? Para justamente conscientizar a criança de que isso aqui não precisa ir para o lixo, pode ser reutilizado para alguma coisa, certo? Então isso é uma coisa muito bacana que nós desde o começo sempre a gente usou material reciclado para fazer, compor as nossas ideias e as nossas atividades. E é muito bom que você faça isso com eles. Se você puder, professor, se você tiver um tempinho, né? Às vezes você precisa deixar de lado uma atividade e criar com eles isso aqui, o visual. O visual, sabe? A criança gosta de participar e ela gosta de ver a criação, como foi criado, como foi feito, né? E eles, com a imaginação deles, eles vêm com ideias também para você ir buscar mais informações. Então, o que nós temos aqui é uma garrafinha PET, né, e uma tampinha que a gente colou aqui em cima, que ficou Pedro, ó, né? Bem fácil de fazer, rapidinho de fazer, muito rápido, né, muito fácil de fazer e que eles vão gostar de ver, né, e fazer com você esse material. Então, isso que a gente tinha de material para vocês, mas também você pode fazer essa prisão como ideia, como sugestão, num isopor, né? Aí você pode aproveitar aqueles palitinhos para colocar, fazer a divisão aqui da cadeia, né? O bonequinho pode ser do rolo do papel higiênico, como a gente Isso, já mostrou como em a gente aulas já anteriores. mostrou. Você pode também reutilizar material que você já usou em outra aula. Não necessariamente você precisa estar fazendo isso, tá? Mas se você puder e puder criar e fazer assim fácil, material fácil com os juniores, eles gostam de participar, eles gostam de fazer, é uma idade gostosa de trabalhar. Então faça com eles na sala de aula, porque é muito fácil de fazer, muito rápido de fazer o material desse aqui, né? Então vamos deixar a imaginação deles também fluir e participar, porque eles não vão mais esquecer essa aula de você, porque aquilo vai entrar no coração deles, na mente deles, que eles ajudaram a fazer, e a passagem, a mensagem da Bíblia vai ficar muito mais ilustrada na memória deles. Também, professores, nós sugerimos ali um vídeo que até mesmo durante a execução dessa maquete do Pedro, da confecção, né? Aqui você pode usar a bolinha de isopor, às vezes você tem, né, sobrando bolinha Sim. de isopor ou alguma coisa assim. Nós fizemos aqui de uma maneira muito simples, né? Nada muito elaborado. Mas se você tem tempo, se você tem disposição, se você tem condições, né, de elaborar com algo maior, melhor,
Vocês têm total liberdade, com certeza o Espírito Santo nos move, né, para produzir essas coisas. A gente fez aqui, mas que é realmente para você fazer na sala de aula, que é uma coisa muito rapidinha para fazer, sabe? Então a gente trouxe para vocês o material para vocês confeccionarem junto a eles, contar a palavra e junto com eles criar esse material aqui que é muito fácil de fazer e está ali exposto para você, esse material. Então, professores, nós gostaríamos de agradecer. Nesse ano de 2018 é a nossa última aula com vocês. Então, desejamos a todos um Feliz Natal, um abençoado 2019, que todos entrem bem no ano e até a próxima lição que nós viemos estar gravando junto com vocês. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Meu nome é Elisiana, o dela é Maria Carolina e nós somos da Assembleia de Blumenau. Um meu abraço carinhoso a você.